Oi, meu nome é Nádia Cisne e esse é meu esposo, Diogo Arlipe. e a gente está aqui hoje para dar o nosso testemunho de 2 milagres que aconteceram nas nossas vidas e que a gente acha que a gente tem que compartilhar com vocês, né? A gente é casado já há 10 anos, né? Quando a gente tinha mais ou menos uns 7 anos de casado, a gente resolveu engravidar, né? Nos tornarmos pais. E quando a gente resolveu nos tornar pais, a gente se deparou com o diagnóstico de menopausa precoce, né? Resolveu não falar pra ninguém, não compartilhar com ninguém que ia passar por esse processo, porque a gente não queria sofrer pressão e a gente realmente queria que o processo fosse mais leve. Enfim, na época a gente nem era assim tão religioso, não posso nem dizer de religião, mas assim, a gente não frequentava igreja, a gente não rezava, enfim, a gente não orava, a gente não fazia, a gente não tinha nenhum ritual de fé, assim, posso dizer dessa maneira, né? Que nos levassem a dizer, foi Deus nessa época, tá? Mas a gente passou por todo o processo. Na época, a gente só conseguiu 2 óvulos, né? Como eu disse, a gente resolveu não pesquisar muito pra gente nem saber muito o que estava acontecendo. A gente resolveu simplesmente fazer e seguir o que o médico tinha pedido pra gente fazer. Inclusive, o médico chegou pra gente e falou uma hora assim, olha, se vocês quiserem parar, porque eu acho que talvez a gente não vai ter tanto sucesso, fiquem à vontade, a gente faz um novo ciclo. E eu na hora, não, doutor, não vamos parar não, vamos fazer. Se não der certo, infelizmente não deu e a gente vai pro próximo. Resumo da ópera, né? A gente teve 2 óvulos. Os 2 óvulos foram euploides, que são óvulos, assim, o máximo de qualidade que você pode conseguir numa fertilização in vitro. A gente implantou os 2 óvulos e nasceu Dudinha, né? Que é a nossa primeira filha, Maria Eduarda. E depois que a gente ficou grávidos, foi que a gente soube a gravidade do nosso diagnóstico, né? E aí a gente compartilhou com outras pessoas, e outras pessoas falaram, não, já tentei 8 vezes, 5 vezes, e não deu certo e tudo mais, e a gente já deu na primeira tentativa. Então, assim, sucesso de 100% de aproveitamento, e eu acho que a nossa graça já começou daí. Passado alguns anos, a gente, não, vamos ter a Dudinha e não vamos nos prevenir novamente, porque se vier, ótimo, né? E nesse período, eu resolvi empreender, eu resolvi sair do CLT, ficar 100% empreendendo. E em alguns eventos que eu fui, gente, eu tô comentando aqui, mas é uma coisa assim, muito, eu sei que não é todo mundo que acredita, mas assim, pra mim foi um chamado mesmo, eu sempre digo isso, que foi um chamado, porque eu nunca me prendi em igreja, eu nunca me prendi em religião, eu sempre fui muito cabeça aberta, eu sempre frequentei tudo, sempre fui muito curiosa. Então, assim, realmente isso foi um chamado. E na semana que eu resolvi, de fato, empreender e tudo mais, eu fui para alguns eventos empresariais. E todos os eventos empresariais, todos, sem exceção de nenhum, e por coincidência, né, e que não existe coincidências, foram eventos que quem estava promovendo esses eventos eram pessoas da igreja evangélica. E isso me despertou uma curiosidade, porque, gente, que coincidência tão grande é essa? Todo mundo aqui é da igreja evangélica, um evento que não tinha nada a ver, igreja evangélica. Outro evento também que eu fui chamada, que eu fui, que era de empreendedorismo, tipo, nada a ver com religião, com igreja, com Deus, enfim. Era de outro pessoal, de outra igreja evangélica. E aí isso me despertou uma curiosidade. E um dos eventos, uma das pessoas que estavam dando seu testemunho, que era um empreendedor, inclusive na área de seguros, que é a minha área, ele falou que até ele se converter, ele testou muito Deus. E uma das coisas que ele pediu para Deus era ele ser pai de gêmeos, né? A esposa dele engravidar e ele ser pai de gêmeos. E aconteceu. E nesse evento, eu fiquei, rapaz, foi quando eu comecei a pensar, né? Gente, é muita coincidência que vários eventos que eu fui da igreja, vou testar também, já que deu certo com ele, né? Vou testar também. E na época eu fiz um teste, né? Sendo bem sincera mesmo, eu fiz esse teste. Que era vender um apartamento que a gente estava tentando vender há algum tempo e não conseguia vender. E eu coloquei isso, gente, Deus, se eu vender o apartamento tal,
eu vou conhecer a igreja evangélica junto com meu marido. Eu fiz isso pra mim mesma, nem falei pra ele. Enfim, e fui fazendo. Gente, uma semana depois apareceu um comprador. Um mês depois eu estava com esse apartamento vendido. Quando eu vendi, que eu assinei o contrato, eu falei pra ele, Diogo, seguinte... Ela fez uma promessa e colocou pra mim pagar. Eu fiz uma promessa. E eu não sei se tu vai querer pagar, mas tu vai ter que pagar porque eu já te coloquei nesse bolo e, assim, a gente vai ter que ir. Quando eu falei pra ele, ele foi altamente resistente, muito resistente. Não, que eu não vou, porque eu não vou nem pra igreja católica, que eu sempre fui católico. Eu não vou nem pra igreja católica, eu vou pra igreja evangélica fazer o quê, não sei o que, não. Enfim, aquele auê. E eu disse, mas a gente vai ter que pelo menos conhecer. Vamos lá, porque a promessa é pra gente conhecer. Então, a gente não precisa ficar frequentando, a gente não precisa estar lá, enfim, a gente precisa só conhecer. Passou algum tempo, porque de fato eu não conhecia nenhuma igreja evangélica, não tinha ninguém ao meu redor que ia à igreja evangélica. E eu encontrei uma amiga de longas datas, o nome dela é Lia, que é a minha amiga de infância, e ela comentou num café que a gente tava que ela... Não, nem foi num café, foi num... Acho que a gente se encontrou, os casais, foi enfim. Foi no aniversário, enfim. Enfim, foi em algum evento que a gente se encontrou. E ela disse, eu tô frequentando a CN de Fortaleza, todos os domingos. Aí eu, amiga, mentira, pois eu tô precisando conhecer uma igreja evangélica e eu quero que tu me leve lá. Coincidência, a igreja evangélica é aqui do lado da minha casa. Isso era num sábado, acho que a gente foi no outro dia, ou foi numa semana depois, enfim, foi super rápido. Resultado, a gente se apaixonou, né? Foi a primeira vez, inclusive, que eu e ele, a gente foi realmente frequentar, ou foi juntos, por decisão nossa mesmo, de entrar num templo, vou chamar de templo, porque podia ser qualquer outra religião, né? Mas um templo de uma religião específica. E foi a primeira vez que eu vi o Diogo, principalmente. Eu sempre gostei assim, muito de ouvir, independente do que fosse. Mas o Diogo não, o Diogo ele tinha uma resistência muito grande. E foi a primeira vez que eu vi o Diogo concentrado, ouvindo o que o pastor falava. No primeiro dia que a gente foi o pastor Fabrício, né? Exatamente. E ele obviamente falava da Bíblia, né? Mas ele fala numa linguagem muito atual, em situações muito atuais. Então, acabou que prendeu a nossa atenção ali. E depois disso, a gente não deixou mais de ir para a igreja todos os domingos. E os dias que a gente não foi, a gente assiste em casa, ao vivo, né? Resumo, gostamos e começamos a frequentar. Quando começamos a frequentar, nesse mesmo período, a gente já estava se preparando para ter nosso segundo filho. Só que, obviamente, vocês sabem que é um custo, né, alto e a gente estava se preparando financeiramente para isso. E nesse momento, no segundo domingo que a gente foi para a igreja, na hora de oração, eu joguei para Deus, só falta agora eu engravidar naturalmente. E pasmem, nesse domingo foi o dia que eu engravidei. Foi uma coisa assim tão surreal que quando eu fui fazer um teste de gravidez, que eu fiz com 2 semanas, eu não estava nem atrasada, mas eu tinha certeza que eu estava grávida. Era tanta certeza, que eu nem sei explicar, assim. E quando a gente foi fazer os cálculos, né, depois que a gente descobriu, a gente viu que o dia que a gente começava a contar as semanas foi exatamente o dia que eu pedi na igreja para engravidar. Eu fico até arrepiada de falar isso, porque de fato para mim assim, foi uma prova de Deus, uma prova de Jesus que realmente existe e que assim, a gente realmente tem que ter muita fé e acreditar muito, independente do que é que você acredite, mas assim, pra gente assim, foi um milagre de Deus, por isso que a gente chama dos nossos 2 milagres, tanto a Duda quanto a Maria Helena. Maria Helena até um pouco mais, porque realmente a Maria Helena a gente pediu na igreja. E é isso. E assim, era uma coisa muito improvável, era algo muito improvável de se acontecer, tanto que a primeira foi FIV. Quando eu liguei pro médico, inclusive, porque a gente já estava se preparando, ele disse, caramba, que presente de Natal, porque isso foi em dezembro, né, que a gente descobriu. Dezembro do ano passado. E eu, doutor Marcelo,
foi um presentão mesmo. Foi assim, algo tão inesperado que eu passei meses ainda para acreditar que de fato Deus estava me presenteando com um filho. Porque era muito difícil, gente. Tipo assim, era impossível isso acontecer. E eu não sabia também. Enfim, quando a Maria Helena nasceu, o Diogo chegou pra mim e falou assim: olha, agora a gente vai ter que pagar a minha promessa. Porque eu prometi que quando a gente estivesse em casa, com todo mundo com saúde, quando a Maria Helena nascesse, a gente ia dar nosso testemunho. O que eu fiquei assim, chocada, mais uma vez, né? Porque eu não esperei isso dele. Eu acho que às vezes Deus usa a gente pra gente comunicar com outras pessoas que estão passando pelas a mesma situação e que tá num processo difícil e que a gente quer dizer que... Acreditem, exatamente. Vou deixar ele falar um pouquinho, né? Não, eu fiz essa promessa porque eu sempre achava importante a gente compartilhar essa história, porque eu acho que tem muita gente que tem problema. Depois a gente fica sabendo de várias pessoas que têm o mesmo problema. E o nosso problema era muito sério. Tipo, quando ela chegou pra me dizer que estava grávida, eu praticamente... você fica sem acreditar, né? Mas é isso. Quero dizer que quando vem você que vem com um diagnóstico negativo do médico, acredite. Tente, continue tentando, porque só quem sabe das coisas é Deus. Tá guardado para você, certo? Então não desista, continue. Se Deus atuou na nossa vida, com certeza pode atuar na vida de qualquer pessoa. Então continue, acreditem, não esmoreçam no primeiro resultado negativo. Que, Ave Maria, vocês não sabem quem faz os testes de ovulação, quantas carinhas tristes que não vieram, tem carinha, que né? não tem carinha, que você não ovula. Chama na engravidou praticamente sem ovular. Então, acreditem, persistem, que uma hora vai dar certo. E esse era o nosso testemunho, que a gente vai passar para frente e dizer que a gente tem 2 milagres dentro de casa, beleza? E é isso. E agora a gente vai mostrar a nossa família linda. Beijinhos.